Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos agora para a parte final sobre Guerra Fria. Nós já gravamos a parte 1, a parte 2, a parte 3 e agora nós vamos para a parte final sobre a Guerra Fria, mas é logo mais depois da nossa vinheta, pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para a parte final, exatamente. Nós estamos falando de quê? Fala para mim aí. Fala. É, exatamente. Guerra Fria. Então, nós já falamos bastante coisa sobre a Guerra Fria. Nós já temos aí pelo menos 3 vídeos. Seria interessante você, antes de assistir esse vídeo, assistir as aulas anteriores, a parte 1, a parte 2 e a parte 3, para que você possa ter o conhecimento de ordem cronológica, né? Para que você possa entender de forma cronológica. Então vamos lá para a parte final do vídeo, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Então vamos lá. Pessoal, Revolução Cubana. O que foi a Revolução Cubana? Olha só, em 1898, com o apoio militar dos Estados Unidos, Cuba ele vai se tornar um país independente da Espanha, certo? E aí o que vai acontecer? A economia cubana ela vai se manter colonial, dependendo da produção e exportação de açúcar. Observação 1. O que vai acontecer aqui? Vamos entender aqui. Os Estados Unidos eram os principais compradores e exerciam influência sobre o país. Na Constituição cubana, a emenda, né, tem essa emenda aqui, ó, concedia aos Estados Unidos o direito de intervir. Entende isso daqui, ó. Isso aqui vai servir mais lá na frente para que vocês entendam. Concedia aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba, caso seus interesses fossem ameaçados. E aí, em 1903, guardem essa data, em 1903, os Estados Unidos vão implantar uma base militar lá no território cubano, certo? Que funciona até os dias de hoje. Vamos lá. Revolução Cubana. Vamos entender o que foi a Revolução Cubana. A Cuba, ele era um país dependente da Espanha, certo? E aí, por conta disso, os Estados Unidos vai, de certa forma, apoiar de forma militar para que Cuba se tornasse um país independente, certo? E aí, por conta disso, a Constituição cubana vai ter lá uma emenda, né, que vai conceder aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba em caso de alguma ameaça, certo? E aí, pessoal, por conta disso, o que os Estados Unidos vai fazer? Os Estados Unidos vai criar uma base militar lá no território cubano, certo? Que funciona até os dias de hoje. Guarde essa informação, que essa informação ela vai ser relevante para você. Vamos lá. Socialismo em Cuba. O que vai acontecer? Em 1956, guerrilheiros cubanos comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, eles vão se levantar contra a ditadura do Batista, né? E vão formar um grupo armado que derrubou em janeiro de 1959. Eles vão tomar o poder, certo? Tomando o poder, os revolucionários vão caminhar rumo ao socialismo, ou seja, eles vão implantar dentro de Cuba o sistema político e ideológico do socialismo. E aí, diversas empresas que estavam lá nos Estados Unidos tiveram suas propriedades estatizadas, né, pelo governo cubano. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Isso, de certa forma, vai prejudicar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já estavam lá em Cuba, certo? E por conta esses guerrilheiros aí, justamente vai se desestabilizar as questões políticas dos Estados Unidos em relação a Cuba. E aí o que vai acontecer? Ó? Observação, cubanos que discordavam do governo de Fidel foram perseguidos e migraram para os Estados Unidos. Surgiu então
uma série de conflitos entre o governo de Fidel Castro e os Estados Unidos. Então vamos lá. Percebo que tudo vai acontecer, pessoal, né? Os Estados Unidos vai patrocinar lá, de certa forma, lá a revolução, a independência de Cuba, né? Tendo em vista que Cuba era um país dependente da Espanha. E aí, por conta disso, nós vamos ter ali aquela emenda, né? Emenda que, de certa forma, os Estados Unidos tenham um certo poder em relação a Cuba, né? Porque se algum mecanismo fosse contra algo dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai lá e acionava esse direito que estava na Constituição de Cuba. Só o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que esses guerrilheiros eles vão tomar posse do país e vão tirar o governo que estava lá, certo? E com isso, eles vão começar a implantar uma ideologia e um sistema dentro de Cuba, o socialismo, certo? E isso, de certa forma, vai gerar um certo desconforto para os Estados Unidos, pessoal, certo? E aí, muitas pessoas que faziam parte lá, que estavam em Cuba, vão começar a migrar, né? Vão começar a sair de Cuba e ir para os Estados Unidos. Vamos lá. E o que vai acontecer, professor Germano? Fale para mim aí. Opa, vou falar. Vamos lá. Olha só. Os momentos de maior tensão entre os Estados Unidos e Cuba foram justamente a invasão da Baía dos Porcos, o bloqueio a Cuba e a crise dos mísseis. O que foi um, o que foi outro, o que foi outro? Vou explicar para vocês agora. A invasão da Baía dos Porcos. Em 1961, uma tropa militar composta de exilados cubanos, né, que vai ser patrocinado pelos Estados Unidos, ele vai desembarcou na Baía dos Porcos na tentativa de derrubar o governo do país. Quem era o governo do país? Era justamente o governo guerrilheiro, pessoal, certo? Porque o pessoal não estava concordando com os guerrilheiros assumir ali o partido de Cuba, pessoal, certo? O governo de Cuba. E por conta disso, os Estados Unidos vai patrocinar aí, justamente aí, para que esses militares tomem novamente posse do país. E aí o que vai acontecer? As forças leais a Fidel derrotaram os invasores e o governo cubano reforçou suas adesões ao bloco socialista. Ou seja, acabou o capitalismo e eles vão reforçar o quê? O socialismo lá. Bloqueio a Cuba. O governo dos Estados Unidos pressionou os países americanos para que apoiassem a decisão de suspender Cuba da Organização dos Estados Unidos Americanos, o que ocorreu em 1962. Além disso, impôs um bloqueio econômico, proibindo o comércio com a ilha. E aí o que os Estados Unidos vai fazer? Por conta disso, pessoal, os Estados Unidos vai bloquear, né? Imagine que isso aqui seja Cuba. E aqui sejam os países do mundo, né, que fazem a rota comercial para Cuba. Com isso, ele vai bloquear, ou seja, esses países aqui não podem mais chegar até Cuba para comprar material e nem Cuba pode exportar material para cá, certo? Vai bloquear aqui, de alguma forma. Crise dos mísseis. A aproximação dos cubanos com os soviéticos levou à decisão de instalar em Cuba mísseis nucleares soviéticos com capacidade para atingir os Estados Unidos. Olha só, perceba que os soviéticos, pessoal, qual é a ideologia dos soviéticos? Não era o socialismo? Exatamente, socialismo, certo? E olha o que vai acontecer. A aproximação dos cubanos com os soviéticos vai levar o quê? Levar justamente a uma instalação nuclear de mísseis soviéticos, pessoal, certo? Com a capacidade de atingir os Estados Unidos. Então, perceba que a questão aqui, pessoal, era justamente quem dominaria um país ou outro futuramente. Então, tanto os Estados Unidos vão ter sua base em Cuba, certo? E tanto a União Soviética vai ter ali a sua base, né, os seus mísseis nucleares ali com capacidade de atingir os Estados Unidos. Então perceba que nada foi aqui por acaso, né? Essa questão aqui com Cuba. A Revolução Cubana fragilizou a influência dos Estados Unidos na América Central. Seus líderes construíram o primeiro Estado socialista do continente americano. Fidel Castro implantou uma ditadura em Cuba, inspirada no regime soviético. Depois de décadas no poder, o governo cubano conquistou êxito
no campo social com a eliminação do analfabetismo, a ampliação do acesso à saúde pública e a redução da taxa de mortalidade infantil. O país permaneceu, desculpe, o país permaneceu como uma ditadura do Partido Comunista. Fidel Castro ficou à frente do governo por 49 anos. Em fevereiro de 2008, transferiu o poder ao seu irmão, o general Raul Castro. Ditadura na América Latina. O impacto da Revolução Cubana na América Latina contribuiu para fortalecer os grupos que defendiam o socialismo. Como ocorreu em Cuba, a desigualdade social era muito acentuada nas demais regiões da América. Grupos defendiam um modelo capitalista de desenvolvimento, argumentando que esse modelo valorizava a liberdade individual e o espírito de empreendedor. Observação 3. Temendo que o exemplo de Cuba fosse repetido em outros países, grupos capitalistas e conservadores latino-americanos apoiaram golpes militares com o objetivo de impedir o avanço do socialismo. Vamos lá, pessoal. Perceba o que? Que tudo isso daqui, pessoal, o que vai acontecer? De alguma forma, né, o socialismo lá em Cuba vai dar certo, né? Segundo aqui o dado do nosso historiador Gilberto Coutrinho, certo? E aí uma das coisas que vai acontecer lá vai ser justamente a eliminação do analfabetismo, a ampliação do acesso à saúde pública, a redução das taxas de mortalidade infantil. Então, de alguma forma, o Partido Socialista ou comunismo lá em Cuba deu certo, certo? E aí, por conta disso, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai justamente trabalhar para que o socialismo não se espalhe na América Latina, né? Então, justamente por conta disso, os Estados Unidos vai apoiar alguns golpes militares, certo? Então, essa aqui é o que o nosso comentarista Gilberto Coutrinho ele fala para nós. Vamos lá. Setores do alto comando das Forças Armadas, apoiados pela elite civil, vão implantar ditaduras em países latino-americanos. Em geral, esses golpes militares contavam com o apoio do governo dos Estados Unidos, que se empenharam em combater o socialismo na América. Entre esses regimes podemos destacar os casos brasileiro, chileno e argentino. Então vamos lá, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? O que você precisa saber desse contexto final? De alguma forma, o socialismo ele deu certo lá em Cuba, certo? Porém, os Estados Unidos ele não queria que isso continuasse, né? Ampliação, certo? Por conta disso, ele vai justamente trabalhar para que não dê certo, certo? E aí vai apoiar algumas questões aí, como nós já vimos aí. Pessoal, em relação à Guerra Fria, acredito que os pontos mais importantes sejam a aula 1, a aula 2 e a aula 3, certo? Claro que a aula 4 também ela é importante, mas aqui é só para que fique no seu conhecimento, certo? O que aconteceu lá em Cuba, certo? E aí, nós vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser, tá ok? Tchau, tchau.